Já faz um tempo que a editora Panini vem publicando ônibus aqui no Brasil. São dezenas de títulos se levarmos em consideração apenas Marvel e DC. O canal BBHQs é o canal que mais resenha ônibus, que mais traz informações a respeito desse tipo de publicação aqui no YouTube, pelo menos no YouTube do Brasil. E por isso mesmo eu recebo muitas perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, a respeito das melhores publicações para quem quer começar a se aventurar pelo universo desses gibizões gigantes. E eu tô sempre fazendo essas recomendações para todo mundo porque eu sou fã desse formato de quadrinhos. Mas agora chegou a hora de falar dos 5 ônibus que eu menos recomendo especialmente para você que vai ter a sua primeira experiência com esse formato de quadrinho. Então bora com o Shailão que eu vou te explicar todos os detalhes a respeito de 5 piores ônibus lançados pela Panini até agora. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs, nossos assuntos quadrinhos. Ó, já mete o dedão aí no like, deixa o like, é muito importante pro YouTube entender que nós estamos produzindo conteúdo daqui da hora pra você. E também se inscreve aqui no canal, nós estamos à caça dos 30 mil inscritos aqui no canal. É muito importante que você se inscreva. Ah, mas você veio aqui pra saber das minhas 5 não recomendações. Na realidade, de todos os ônibus que eu li, não teve nenhum em particular que eu dissesse, cara, isso é ruim, não gosto desse gibi, passe longe disso. Portanto, essa lista de 5 não se encaixa exatamente em quadrinhos de má qualidade, não é disso que se trata. São 5 quadrinhos que eu não recomendo para quem vai se aventurar inicialmente nesses títulos. Talvez um desses quadrinhos que eu te mostrar aqui vai ser até um pouco polêmico, você não vai curtir a minha não recomendação. Mas eu repito, não se trata de uma não recomendação de leitura de uma forma absoluta, mas uma não recomendação para quem vai começar a ler ônibus, beleza? Já que tá tudo esclarecidinho, eu vou começar logo com a pedrada. Eu não recomendaria você começar a ler Batman Preto e Branco. A minha experiência de leitura com esse material foi inclusive bastante cansativa. Aliás, todos estes ônibus que eu vou te apresentar aqui tiveram resenhas específicas. Eu vou deixar para você nos cards e também na descrição os links para que você possa assistir e ter uma análise mais completa de cada um desses materiais. Mas para resumir, o Batman Preto e Branco ele tem uma coletânea de histórias curtinhas que variam de qualidade. Algumas são muito bacanas, outras nem tanto. Isso porque Batman Preto e Branco é uma premiada série de quadrinhos que chama vários artistas para produzir histórias curtas, com temáticas específicas a respeito do Homem-Morcego. Se por um lado a gente tem uma grande variedade de artes, estilos de roteiros, e isso acaba se transformando numa espécie de portfólio de grandes artistas que estão escrevendo e desenhando sobre o Batman. Por outro lado, esse mesmo aspecto de portfólio causa um certo cansaço no momento da leitura, porque você não tem um desenvolvimento de uma história, de uma grande fase, as histórias começam e já acabam. Eu fiquei meio cabreiro quando li esse trabalho, porque à medida que avançava, já tinha esquecido de histórias anteriores, até porque, pelo pouco número de páginas, elas passavam assim, sem coscar, né? Não faz nem coceirinha. Algumas pessoas poderiam argumentar que exatamente por ser uma coletânea de histórias, seria indicado para quem está iniciando. Mas aí é o contra-argumento dizendo que essas histórias, por serem muito curtas, acaba não desenvolvendo justamente o Batman e os personagens que existem no Bativerso. Ou seja, é como se você conhecesse o Batman sem conhecer o Batman. Pessoalmente, eu prefiro recomendar histórias que podem ser curtas, mas que tenham um começo, meio e fim mais bem desenvolvido, porque isso sim traz um conhecimento maior sobre os personagens. Dito tudo isso, o Batman Preto e Branco tá fora da minha lista de recomendação para quem tá começando a ler gibizão. O segundo da minha lista foi um dos primeiros ônibus lançados pela Panini aqui no Brasil, que se trata dos Eternos. Esse trabalho aqui da Marvel, escrito e desenhado pelo gênio dos quadrinhos Jack Kirby. Jack Kirby tem uma história bastante conturbada no universo de quadrinhos. Ele trabalhou por diversas vezes, tanto em Marvel quanto DC, e apesar de ser muito mais associado à Marvel, pelo trabalho incrível que fez juntamente com Stan Lee, ele fez mais trabalhos com a DC em termos de volumes. Tem mais produções do Jack Kirby na DC do que na Marvel, sabia disso? Só que não eram poucas as tretas que o Jack Kirby tinha, especialmente com o Stan Lee. Eles viviam em pé de guerra, especialmente porque o Jack Kirby não se sentia reconhecido, não sentia que o seu talento estava sendo devidamente explorado. Essa treta é tão braba que continua até hoje tendo os dois falecidos. Recentemente saiu um documentário na Disney Plus sobre o Stan Lee e a família do Jack Kirby veio com as facas nos dentes. Mas esse é assunto para outro programa, a gente fala outra hora desse assunto aí. O
ponto é que lá em 74, o Jack Kirby estava justamente reclamando dessa falta que ele fazia de espaço. Ele queria realmente explorar ideias dentro da Marvel. Foi-lhe dado então a possibilidade de criar uma nova série. Essa série chamaria-se Os Eternos. Inegavelmente, o Jack Kirby sempre teve ideias muito grandes, até de certo modo megalomaníacas, dada a realidade do mundo editorial de quadrinhos de super-heróis. E é nesse ponto que a carreira do Jack Kirby muitas vezes vacilou. As ideias dele eram tão grandiloquentes que acabavam não se encaixando com a realidade do dia a dia e da correria da editora de quadrinhos Marvel, que precisava de publicações e resultados muito rápidos. Então Jack Kirby começa a produzir Os Eternos como se fosse um mundo separado do universo Marvel. Isso fez com que os fãs inicialmente tivessem um grande interesse no trabalho dele, que inegavelmente é muito bonito em termos artísticos, mas em termos de roteiro fica capenga. Por quê? Porque o próprio Jack Kirby não conseguiu concluir as ideias, uma vez que houve uma forte interferência editorial, dadas as baixas vendas que o título dos Eternos gerava. Havia contestações dos fãs da Marvel, como há uma invasão no planeta Terra desses povos, né? Os Eternos vão chegar ali junto com os Deviantes, brigando nessa eterna luta contra os Celestiais que vão chegar a qualquer momento, tudo isso acontecendo e ninguém reage. Cadê o Quarteto Fantástico? Cadê os Vingadores? Cadê o Homem-Aranha? Sofrendo uma pressão danada, o Kirby resolve até fazer inserções de personagens do universo tradicional Marvel na história, utilizando o Coisa, que é a criação dele. Aliás, o Coisa é uma metáfora do próprio Kirby. E também o Hulk, que ele insere na história de uma maneira um tanto quanto irônica. E não funcionou. A história ficou pela metade. Embora tenha uma arte espetacular, Os Eternos é um quadrinho incompleto. Por tudo isso que eu trouxe aqui, eu acredito que esse trabalho seja mais recomendado para fãs de mais longa data. E que depois de ter lido já algumas fases desses personagens, se interessa por ler o material inicial, o material de origem dos Eternos, né? E aí sim vai buscar esse material para conhecer mais, para compreender esse momento de produção desses personagens do universo Marvel. Portanto, é um material cheio de ideias interessantes que vai sim acrescentar no conhecimento de quem está pesquisando aí sobre o universo Marvel, mas para quem está começando, não indico não. Terceiro da nossa lista, Grant Morrison com Os Sete Soldados da Vitória. Esse trabalho já foi lançado pela Panini antes dessa versão em ônibus, lançou em revistas, e na época a galera que foi lendo foi ficando maluca porque não estava compreendendo o desenrolar da história. Quando você lê no formato de ônibus, você percebe que a organização das histórias segue uma certa regra. O próprio Morrison diz que você pode ler essas histórias de forma aleatória, mas eu entendo que a organização que foi feita na construção desse ônibus ajuda bastante a compreender melhor a narrativa desses personagens. Os Sete Soldados da Vitória são, na realidade, a segunda grande equipe de super-heróis do universo DC. Data lá dos anos 40, teve uma importante participação nos quadrinhos daquela época. Morrison, que é fanático por cronologia, fez a pesquisa e trouxe esses personagens de volta, com abordagens bastante inusitadas, interessantes e com excelentes desenhos ao longo de toda a sua fase. Eu acredito que tanto pela capa quanto o trabalho do miolo, a arte da história mesmo, Os Sete Soldados da Vitória é provavelmente o ônibus mais bonito lançado até agora. E eu acho muito interessante como o Morrison trouxe personagens aqui bastante curiosos, né? Como, por exemplo, o Senhor Milagre, mas que não é o Scott Free. Tem um bom desenvolvimento aqui do Frankenstein. Também do Clarion, que é um personagem criado pelo Jack Kirby lá nos anos 70 e tava meio esquecidão. O Morrison consegue encaixar aqui no universo DC. E também tem a fofíssima Zatanna, que é uma personagem adorável, dentre outros que vão compor aí os Sete Soldados da Vitória, com histórias que vão acontecendo de forma paralela, mas também isoladas. Sete Soldados da Vitória é um grupo que jamais se reúne de fato, embora eles estejam lutando em pontos diferentes contra o mesmo inimigo. Mas acontece que esse aqui é um dos trabalhos mais complicados do Grant Morrison, que não faz a menor questão de facilitar nas referências para o leitor. É o tipo de quadrinho que você tem que ler página a página, quadro a quadro, fazendo anotações e pesquisas para entender exatamente do que ele está falando. Então você tem que ficar fazendo aquela pesquisa para saber quem é quem nesse universo, para compreender a história. Quando eu li Os Sete Soldados da Vitória, foi exatamente assim que eu fiz e consegui compreender a história na minha perspectiva.
perspectiva de modo satisfatório. Mas eu jamais recomendaria isso aqui para quem tá começando a ler quadrinhos, que só quer realmente pegar ali uma aventurona, uma diversão, quer curtir o quadrinho. Esse quadrinho não é exatamente um material que você curte, ele é um material quase que de pesquisa. Vão dizer que eu tô pegando no pé do grande rei. O Jack Kirby de novo entra nessa lista, mas é porque tem alguns aspectos aqui que eu preciso trazer à tona. Em Capitão América, a bomba enlouquecedora, temos o Kirby voltando para a Marvel depois de ter feito uma passagem pela DC. Ele foi lá na DC, tentou criar toda uma trama, essas coisas gigantossáuricas que o Kirby sempre tentou criar. E ele fez aquela fase lá do Quarto Mundo que também não conseguiu dar finalização, pelos mesmos motivos que eu elenquei quando falei do Omnibus dos Eternos. Daí o Kirby volta pra Marvel e vai fazer no ano de 1976 essa história que está conectada justamente ao bicentenário da independência dos Estados Unidos. Ele quis criar o personagem que é de sua autoria, o Capitão América, símbolo da bandeira norte-americana, de todo o país, na realidade, e usou esse personagem para construir uma trama que estava completamente envolvida com essa história do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Aqui, felizmente, o Kirby conseguiu dar um fechamento para sua narrativa. No entanto, apesar de ter uma participação bastante grande aqui do personagem Falcão, o Sam Wilson, a gente vê que a história também fica deslocada dentro da lógica do universo Marvel. Não tanto quanto os Eternos, mas a nítida sensação é que o Kirby estava criando um universo próprio para o Capitão América. E vamos ver o Capitão América, inclusive, em cenários que hoje parecem até um pouco estranhos pra gente. Capitão América lutando na selva, lutando contra monstros. O Kirby então muda esse cenário do Capitão América, tirando ele do meio urbano e colocando ele muitas vezes para lutar em castelos, em florestas, locais que a gente não tá tão acostumado a ver histórias do Capitão América hoje. E apesar de gostar bastante, eu gosto realmente dessa história, eu considero que ela tem um aspecto hoje dito datado em comparação às histórias que nós temos atualmente do Capitão América. Ou seja, alguém que está querendo conhecer o Capitão América vai ver aqui uma versão do personagem que não se encaixa bem naquilo que a gente conhece hoje, seja do cinema, nas séries, nos games, enfim, dos próprios quadrinhos atuais. É um quadrinho que tem sim sua qualidade de roteiro e de arte, ele tem importância histórica, mas hoje ele soa como um material bem deslocado em relação à construção da cronologia do Capitão América. Gosto do Capitão América do Kirby, mas não recomendaria para quem está querendo começar a ler o Bandeiroso. Quinto e último item de nossa lista é Universo Marvel por Frank Miller. E nesse trabalho a gente vê uma coletânea de histórias que o Frank Miller fez e que não são tão famosas. Histórias que ele faz, por exemplo, com o Dr. Samson, no universo do Hulk, histórias que ele fez com o Capitão Marvel, histórias que ele fez com o Homem-Aranha. Sabia que o Frank Miller fez uma série de trabalhos de arte para o Homem-Aranha? No universo de super-heróis, o Frank Miller é muito associado ao Demolidor, quando se trata de Marvel. Mas ele também fez trabalhos com outros personagens, às vezes fazendo a capa, às vezes fazendo a arte, às vezes fazendo a arte e o roteiro. E este Omnibus, ele traz justamente essa coletânea desse material adicional. Com exceção de Eu, Wolverine, você não verá aqui sagas ou histórias fechadas, porque é realmente um trabalho de recolher esse material produzido pelo Frank Miller, na minha opinião, um gênio dos quadrinhos, e que traz pra gente mais informações a respeito do trabalho que ele produziu. E embora para mim tenha sido uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva e agradável ver esses trabalhos do Frank Miller, eu não recomendaria ele para quem está iniciando, justamente por ter histórias ali que não têm um fechamento, não são histórias de grandes sagas ou uma minissérie fechada, e também não apresentar adequadamente ou com toda a profundidade possível o trabalho do próprio Frank Miller. No final das contas, esse material aqui, ele é excelente para quem quer conhecer mais profundamente o trabalho do Frank Miller. Esse é o grande trunfo desse Omnibus. Ele não é recomendado para quem quer conhecer o universo Marvel, porque as histórias são picadas, e ele também não é recomendado para quem quer iniciar a leitura de quadrinhos do Frank Miller. Tem muitos outros trabalhos que são muito mais adequados para você conhecer, como por exemplo, a trilogia lá do Demolidor do próprio Frank Miller, você tem Demolidor o Homem Sem Medo, você tem A Queda de Murdoch, que são trabalhos que têm histórias mais fechadas e são muito mais adequados para quem quer conhecer os personagens e o grande escritor. Escritor e artista. É importante dizer isso porque o Frank Miller, ele embora seja muito condenado hoje em dia pela qualidade dos seus desenhos, esse trabalho inclusive é excelente pra gente ver que o cara manja assim da arte. Apesar de gostar muito desse quadrinho aqui, como um material complementar no conhecimento do artista e também de histórias que ele produziu nesse período aqui, que estão muito esquecidas,
eu não recomendaria ele para quem está começando no universo dos busões. Mas se você já lê quadrinhos há algum tempo e tá a fim de adquirir um desses ônibus, eu vou deixar a lista aqui na descrição. Não se esqueça que aqui também na descrição está a lista de vídeos, de resenhas que eu fiz de cada um destes ônibus. Você quer mais informações com mais detalhes? Confere aqui na descrição. E aproveite todo o conteúdo que o canal BBHQs tem para oferecer para você. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!